Fala galera, Priscilane na área, meus filhos, para mais um vídeo de correção de redação. Seguindo a nossa linha da Unicentro, vamos corrigir a redação sobre a intolerância religiosa, especialmente em um contexto polarizado. Lembrando, a redação da Unicentro vale 25 pontos e o número mínimo de linhas é 17 e o máximo 22. O título é obrigatório, meu filho, presta atenção. A filha fez aqui, né, a introdução, primeiro parágrafo de desenvolvimento, segundo parágrafo de desenvolvimento e conclusão. Amor, eu quero que você cuide com essa marcação das maiúsculas, tudo bem? Então perceba que você acaba fazendo ela um pouquinho mais forte. Temos que cuidar, tá bom? Por quê? Eu vou te dizer. Já aconteceu de aluno ser desclassificado por fazer essa marcação muito expressiva entre as maiúsculas e as minúsculas no texto. O corretor pode achar que você está tentando se identificar ou trazer marca de identificação para a redação. Então, tenta escrever normal para não deixar essa marcação muito evidente, tá bom? Então, vamos ter um pouco de cuidado com isso. Eu sei que é difícil isso acontecer, mas é bom que vocês saibam que pode acontecer. E que se a banca zerar a redação, se acontecer algo nesse sentido, a banca está amparada aí pelo edital, tá bom? O título foi Intolerância Religiosa, o desafio à convivência democrática. Lembrando, gente, que eu sempre oriento, né, que o título esteja relacionado no corpo do texto, que o título faça menção aí, seja mencionado de alguma forma ou o seu argumento seja construído de modo a comprovar isso de algum jeito. A intolerância religiosa, mas ela presente em todos os períodos da história da humanidade, está atrelada à construção histórica do Brasil desde a colonização, em que os portugueses catequizavam os indígenas e proibiam os escravos de cultuar seus deuses. Atualmente, em contraposição à laicização do Estado, esse mal ainda vigora no país. Esse fato é resultante de um contexto de extrema polarização e de passividade da sociedade. Diante disso, é fundamental a discussão dos principais motivos da persistência desse problema. Tudo bem? Desse problema. Olha só. Quando você coloca, né, a intolerância religiosa, mas ela presente em todos os períodos da história, aqui você poderia colocar assim, ó, na maior parte, porque aí você não generaliza, tá? O corretor pode falar, será que ela realmente sabe disso? Será mesmo, né? E aí você colocou, portugueses catequizavam os indígenas e proibiam os escravos de cultuar seus deuses. Gostei bastante dessa sua introdução. A única coisa que eu tiraria é esse período muito curto aqui, ó, tá vendo? Ó, então aqui você poderia colocar assim, ó. Atualmente, em contraposição à laicização do Estado, esse mal ainda vigora no país, sendo resultante de um contexto de extrema polarização e de passividade social. Ficaria melhor, tudo bem? Gostei bastante dessa expressão da laicização, tá? Sob esse prisma, o atual cenário polarizado colabora para o aumento de grupos com ideologias fundamentalistas relacionadas à crença de que apenas uma religião é legítima. Com isso, observa-se a intensificação de discursos e atos agressivos contra manifestações religiosas, principalmente de matriz africana, que não seguem os mesmos dogmas. Olha lá, que não seguem os mesmos dogmas do que qual religião, entendeu? Aqui você poderia colocar assim, ó, manifestações religiosas não eurocêntricas, tá? Já comentei isso na redação anterior que eu corrigi, mas só para mostrar isso para você também que poderia ser feito. A comprovação dessa lamentável conjuntura são os dados expostos pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, os quais mostram que foram feitas em 2021 506 denúncias de intolerância religiosa. Onde que isso foi feito? Tá? Onde? No Brasil? No Estado? Onde? Assim, o que deveria representar a diversidade característica da nação brasileira é, na realidade, motivo de grande preocupação. Então, olha só, aqui eu colocaria o seguinte, você falou da polarização e de ideias fundamentalistas. E aí você poderia colocar, né, ó, contra manifestações religiosas,
E aí aqui você poderia ter falado da questão das religiões que não são eurocêntricas, poderia ter falado dos terreiros de Umbanda, poderia ter falado das religiões de matriz africana, como você mencionou, poderia ter falado de outras religiões, sabe? E que não seguem os mesmos dogmas de qual religião? Da religião evangélica, da religião católica. Então aqui você poderia ter dado um pouquinho mais ênfase a essa polarização. Você poderia ter dado um pouquinho mais de ênfase a essa questão da intolerância mesmo, de como esse desrespeito não acontece, de como isso é algo grave e de como isso afeta a vida em sociedade, afeta o bem-estar social, o bem-estar da comunidade. E aí aqui, quando você faz esse gancho semântico, a comprovação dessa lamentável conjuntura são os dados expostos pelo Ministério da Mulher. Aqui você poderia ter feito essa retomada mais ou menos dessa forma, né? Nesse sentido, para além do discurso extremista vivido, os dados divulgados pelo Ministério não sei o que comprovam essa polarização. Percebe? E aí você traz essa polarização, você consegue fazer esse gancho semântico de uma maneira mais articulada. E aí, para nós não perdermos pontos na progressão, o que significa essas denúncias? Então aqui você poderia ter feito um travessão. E aí ter comentado essas denúncias, ter comentado esse dado, ter provado essa situação, ok? Ademais, o preconceito com as religiões alheias, por ser inerente à trajetória do Brasil, configura-se como um problema estrutural, que é reforçado pela sucessão de governos inobservantes à Constituição Federal, que dão ao Estado um caráter teocrático. Maravilhosa! Como consequência disso, a postura da maior parte da sociedade diante de ações intolerantes enquadra-se no conceito de violência simbólica, do sociólogo contemporâneo Pierre Bourdieu, que se caracteriza pela naturalização de arbitrariedades e agressões que correspondem à ordem estabelecida. Ou seja, por fazerem parte das ideologias hegemônicas enraizadas, as ideias e atitudes discriminatórias passam despercebidas. Dessa forma, a população torna-se passiva, o que contribui para a continuidade de constantes ataques às crenças e ao país laico. Olha só, gostei bastante desse seu parágrafo, gostei bastante mesmo, tá? Achei que você escreveu muito, muito, muito bem. Ademais, o preconceito com as religiões alheias, por ser, infelizmente, traz palavra que indica juízo de valor, inerente à trajetória do Brasil, configura-se como um problema estrutural, que é reforçado pela sucessão de governos inobservantes à Constituição Federal, que dão ao Estado um caráter teocrático. Como consequência disso, a postura da maior parte da sociedade diante de ações intolerantes enquadra-se no conceito de violência simbólica do sociólogo contemporâneo Pierre Bourdieu, que se caracteriza pela naturalização de arbitrariedades e agressões que correspondem à ordem estabelecida. Ou seja, por fazerem parte das ideologias hegemônicas enraizadas, as ideias e atitudes discriminatórias passam despercebidas. E aí aqui você poderia só ter complementado. E são perpetuadas. Dessa forma, a população torna-se passiva, o que contribui para a continuidade desses constantes ataques às crenças e ao país laico. Ok. Diante do exposto, apesar da formação da sociedade brasileira ser oriunda da associação de diversas etnias e crenças, a intolerância religiosa, estimulada pelo fundamentalismo religioso, bem como pela naturalização dos discursos preconceituosos e violentos, perpassa os muros constitucionais e invade a realidade de forma alarmante.
Portanto, para que os direitos à livre escolha de cultos religiosos e a um Estado laico sejam respeitados, é necessário, olha lá, concordância, necessário, quando não tiver aprender, quando não tiver o artigo. Agora, se você tiver o artigo, tem que concordar. Necessária a aprendizagem sobre liberdade e democracia, temas nos quais a população brasileira ainda engatinha. Gostei bastante. Comentários. Como a palavra-chave da sua proposta é polarização, eu oriento que você traga polarização aqui na conclusão também para fazer esse fechamento. É importante que essa palavra-chave seja retomada de alguma forma na sua redação. Também gostaria que você, então, fazer a menção aí, a polarização na conclusão e fazer a menção ao título, né? E fazer aí a menção ao título. Poderia ter retomado aí, por exemplo, aqui, ó, dessa forma a população torna-se passiva, o que é, olha só, você poderia ter feito assim, ó, o que, aqui, ó, o que se configura como um desafio à convivência democrática, tá bom? Só para você retomar aí o seu título, beleza? Tudo bem, meu amor? Então, você vai perder ponto em alguns aspectos de progressão, alguns aspectos de coerência, alguns aspectos de língua portuguesa, especialmente na questão da concordância e nessa construção dos períodos. Mas você escreveu muito, muito, muito bem, tá bom? Tô muito orgulhosa aí dessa produção. Beleza, minha filha? Bora escrever redação? Bora!